Oi pessoal, muito boa tarde. Mais uma vez estamos juntos aí para partilhar um pouquinho das parábolas em Lucas, segundo alguns autores que estamos estudando aí, tá bom? E hoje nós vamos lá ver aquela parábola da ovelha perdida, que está lá em Lucas 15, mas nós vamos conversar do versículo 1 até o fim da parábola do versículo 7. Lucas 15, 1 a 7. Abra sua Bíblia, fique com ela na mão para você dar uma folheada. É sempre bom não só ouvir, mas partilhar, fazer alguma anotação, tá? E para isso, a Ana Paula vai nos ajudar aí fazendo a leitura do texto bíblico e com a palavra Ana. Depois continuamos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre o ombro, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bom, de volta, lendo o texto bíblico, nós já vamos fazer como fazemos sempre, né? Discutindo texto a texto, dando aquela visão total do que estava acontecendo naquela época, para tentar tirar o máximo da compreensão do texto. Um texto que você já conhece, mas sempre há o que contribuir, né? Lembrando que o objetivo é sempre você fixar, né, como escola bíblica, diferentemente de um sermão, o objetivo é você fixar tudo aquilo que você aprende a respeito daquele ambiente onde Jesus passeava, onde ele proferia suas parábolas, para que você compreenda em profundidade e entender como ele gostava de conversar. E assim diz o texto, né? Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Bom, antes de entrar na parábola propriamente dita, tem a ver o ambiente, né? Então, os publicanos, os pecadores, né? Aqueles que eram, digamos, alijados da sociedade, estavam ali e se aproximavam para o ouvir. E os fariseus murmurando, né? E os escribas também, né? Que sempre se incomodavam com a maneira que Jesus tratava algumas questões, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Recebe e come com eles. Dois elementos importantes, né? E a primeira coisa que você sabe, eu sei, naquela época também era muito importante, né? Partilhar a mesa significa vida, né? Oferta de paz, confiança, fraternidade, é algo que, mesmo nos nossos dias, e aí com similaridade àqueles dias, é algo que a gente faz para poder conhecer o outro, entender sua história, entender suas aflições, né? E aproximar, principalmente quando ele diz que recebe e come, né? Dois atos importantes ali, porque esses fariseus, esse outro grupo de pessoas que se achava estar num outro patamar com relação a Deus, eles se entendiam dessa maneira, né? Eles poderiam até alimentar pessoas como essa, faziam isso como uma atitude, de certo modo, de nobreza, né? Mas nunca comiam com eles. Ou seja, ainda que os alimentasse, não se aproximavam ou estavam a comer com eles. Então, essas parábolas que nós vamos ver agora,
essa primeira parábola da ovelha perdida, e nos próximos sábados as outras, são uma defesa de Cristo por conta desse murmúrio, né? Este recebe pecadores e come com eles. Receber e comer, né? O pecador imundo aqui, né? Então ele vai defender por que ele está fazendo aquilo através de parábolas, para que o leitor pudesse, o ouvinte na época, eu leitor hoje, eles ouvintes na época, pudessem compreender o que passava na cabeça de Jesus, né? E ele vem lá, começando a parábola. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Em primeiro lugar, alguém para ter 100 ovelhas naquela época, né? Vamos ver as figuras que aparecem aí, né? Primeiro ele pergunta aqui: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma? Bom, a questão de possuir tem duas condições aí, né? Um homem que tivesse 100 ovelhas naquela época era um homem rico. E por ser um homem rico, ele não ia pastorear as ovelhas. Ele contratava um pastor. Em geral, os grupos eram assim: grupos de 20 ovelhas, talvez até 25 ovelhas, um pastor. Mais do que isso, era necessário ter mais pastores para pastorear. Então, quando ele fala em 100 ovelhas, e aí a figura de um pastor, o que existia naquela época era que provavelmente haviam mais de um pastores, mais de um, 2 ou 3, pelo tamanho, né? 100 ovelhas, era sim uma pessoa rica para aquela época, não aquele que tem, né? Porque ele diz possuís, né? Possuir no sentido de ser o responsável por elas, porque o pastor não era o possuidor delas, né? E aí é uma brincadeira com os dois grupos, né? Porque os fariseus seriam os possíveis possuidores das ovelhas e os pastores seriam os outros, né? Os pastores, aí a outra figura importante, por mais que a gente ouça histórias da Bíblia e tudo, os pastores eram considerados cidadãos de segunda classe, não eram considerados como outros também, como aqueles talvez que Jesus estivesse comendo ali à mesa, né? Mas não eram os fariseus. E há uma figura interessante, né? Que parece que naquela época já os fariseus, aquele grupo vinculado ao judaísmo naquela época, tinha perdido lições importantes, né? E isso é muito bonito de ver, você saber que Jesus está chamando algumas imagens importantes, né? No Salmo 23, Deus era pastor, né? Em outros textos bíblicos há uma ligação muito próxima do mestre ser um pastor também. Então a ideia de ser um pastor vinculado ao Senhor e tudo estava muito vinculado, e a gente está aqui no Novo Testamento, né? Com Jesus falando, mas parece que a ideia do pastor, dele pastorear as ovelhas e cuidar das ovelhas, foi uma coisa que se perdeu no tempo. E o pastor já era considerado cidadão de segunda classe. Lembra quando Jesus nasceu? Os anjos vão procurar os pastores, justamente por isso, né? E nós cantamos aquelas músicas, os pastores voltaram dando glórias e louvando a Deus e tal. A música que no texto bíblico é alguma coisa praticamente igual, cada Bíblia de uma maneira diferente, mas enfim, os anjos vão procurar aqueles cidadãos que são considerados de segunda classe, que não deveriam ter a primazia de saber essa importante coisa, mas ele vai lá. E nesse texto, né, do nascimento de Jesus, vejam lá
que falam dos pastores com os seus rebanhos. Dos pastores com os seus rebanhos. Poderia ser um pastor com cada grupo de 20 ovelhas, né? E alguns grupos, um grupo maior de ovelhas, aonde eu tenho mais de um pastor cuidando. Então é importante você entender essa imagem, que esse é o preâmbulo inicial, né? As figuras que ele propõe têm esse contexto. Quem seriam os donos? Ele propôs 100 ovelhas, né? Esse número 100 aí não tem nenhuma ligação de outra natureza, né? Era um número grande, não era um número pequeno e não era imenso, né? E a coisa se comportaria dessa maneira. E aí ele vai dizer o seguinte: não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Ele vai falar que vai deixar no deserto as 99, né? Então aí a primeira imagem que fica claro, obviamente, né, que isso condiz com a realidade daquela época, porque por que ele deixaria as 99 a ermo? Por que ele deixaria as 99 numa situação de risco? Porque ele vai procurar outra e não sabe onde ela foi, né? Não sabe o tempo que ele vai demorar. Então, tudo nos leva a crer pela condição do texto, já que esse pastor teve sucesso, né? E achou, é assim que a parábola continua, que haviam outros com ele para cuidar desse rebanho. Talvez esse aqui fosse o principal, mas outros para cuidar do rebanho e manter o rebanho ali calmo, tranquilo, fazendo o que tinha que fazer, para depois voltar, porque nós vemos que outra característica desse grupo, né, era que ele levava ia pastoreando as ovelhas, mas durante o dia, e depois, assim, invariavelmente ele não dormiria. Existia um outro grupo de pessoas, que eram os beduínos, que às vezes iam para lugares mais distantes, e aí acampavam, ficavam lá com as ovelhas, e depois retornavam um dia, 2 dias depois. Mas esse grupo de pessoas, esses camponeses, eles iam e voltavam, e encontravam suas casas, suas famílias, sua comunidade, ainda no mesmo dia. Essa era uma característica peculiar daquela época. Importante que a gente entenda isso. E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Até aí, né? Então, ele vai buscar, não é bom para uma série de situações aí que a comunidade, a ideia aqui é a comunidade, quando uma ovelha se perde, a comunidade se perde. Ter as ovelhas ali, manter as ovelhas aí, aquela comunidade, ainda que houvesse um dono, eles se beneficiavam dela. Ainda que não achasse a ovelha viva, os seus despojos, tudo, seriam usados e tratados naquela comunidade. Então, a ideia aí é a ideia que vai lá buscar, e ele vai buscar em qualquer condição, né? Ele vai até encontrá-la, e achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E aí a gente já entra nas questões. Vamos falar da ovelha aqui antes de entrar nas questões teológicas. Outra característica dessa situação, onde a ovelha, quando ela se perdia, quando ela estava ali, ela estava arredia àquele estado do grupo. Ela não ficou distraidamente, viu uma nuvem, e ela de alguma maneira ela entendeu, optou por perceber alguma coisa melhor em outro lugar, ou um pasto melhor, alguma coisa distraiu daquele grupo a ponto de ela se perder. E quando ela se perdia, uma característica que os autores falam sobre a ovelha é que ela entendeu que a situação estava complicada, ela paralisa, ela trava, ela fica naquela condição ali: opa, me perdi,
não sei onde eu estou, mas vou ficar aqui travada. Não vou sair de jeito nenhum. É tipo um pânico, um medo. Eu já vi algumas crianças assim. Eu mesmo tenho meu filho mais novo. Uma vez perdeu na praia, né, o Filipe, e é igual a história da ovelha perdida. Ele não se perdeu, eu o perdi, porque afinal de contas ele era bem menino, né? Só não me lembro que idade tinha, acho que uns 3 anos. Mas ele se perdeu e ele andou 1 quilômetro do ponto onde a gente estava aqui. Eu sei porque era um posto de um número, digamos, 4, e eu achei ele no posto 5. Até hoje eu acho que teve um anjo ali para me dizer, porque o cara perguntou se ele era destro ou canhoto. Eu disse na hora de súbito assim, então ele foi nessa direção, vai nessa direção aqui. E eu nunca mais voltei a achar essa pessoa, por isso que eu digo que é um anjo, ou foi um anjo. Mas ele chegou uma hora que ele travou, ele caminhou, se distanciou e ele travou. E quando eu achei, a mulher que estava com ele viu o comportamento dele. Ele estava aqui paradinho, eu achei isso muito estranho e perguntei para ele se ele se perdeu, e eu fiquei aqui com ele parado e tal, olhando para um lado e para o outro, parada. Ela ficou parada. E uma criança pequena andar isso tudo, foram 40 minutos de ausência, né, até eu encontrá-lo. E a gente percebe muito claramente que ele estava travado. Aí quando ele me viu, me abraçou e tal, mas também não dizia nada, né? Quieto, assustado, né? Esses animais, dizem eles que eles ficam assim arredios, ficam travados, não querem sair. Por isso que ele põe ele sobre os ombros para levar ele, porque em outra situação ele ia conduzindo o animal, né? E o animal com as próprias pernas até lá. Não, ele põe entre os ombros e leva para lá. As implicações são óbvias, né? Mas é importante a gente lembrar aqui, né, que a ovelha não fez um movimento para ser encontrada, nada, né? Como nós. Muitas vezes nos perdemos, né? E aí são as implicações teológicas. Nós nos perdemos, nós nos desorientamos, entendemos que existem outros caminhos, e quando a gente se percebe, muitas vezes tem dificuldade de voltar, tem dificuldade de olhar. E o texto bíblico vai dizer que quem tomou a iniciativa foi o pastor, né? Então a ideia de que a ação é de Deus para nos reencontrar, que não há nada que possamos fazer senão nos deixar levar por essa experiência com Cristo. É isso que a ovelha estava ali. Ela sabia que a experiência que ela tinha lá era melhor do que aquela que ela estava ali, escondida, travada, traumatizada pelo que aconteceu com ela. E a imagem aqui é essa, né? Que ele pega, coloca entre os ombros, cheio de júbilo. Então, não só felicidade de encontrá-la, mas tem todo um trajeto que ele vai carregá-la nos ombros, ou seja, com fardo e com dificuldade, até que se encontre com o rebanho novamente. Essa imagem é linda, porque é uma imagem onde mostra que um encontro com Deus, esse reencontro, ele é só um ponto de reinício, digamos assim. Mas há todo um processo em que jubilosamente o pastor vai carregar a ovelha nos ombros até que ela possa se reintegrar ao rebanho. A gente tem que ter um olhar muito, muito bonito sobre as pessoas que estão ao nosso redor. A gente sempre acha que eles tinham que fazer alguma coisa ou fazer algum movimento para que a história fosse diferente. Sobre o processo de estar com Deus, eu não digo outros processos, mas o processo de estar com Deus é um processo onde a ação é dele. Ele percebeu a dificuldade da ovelha, ele não sabia exatamente onde ir, mas ele, pela sua experiência, o pastor foi procurá-lo no lugar certo, onde provavelmente ela estivesse. É assim
o nosso contato e a nossa experiência com o Senhor. E a gente precisa compreender isso para quando a gente olhar para as ovelhas perdidas, que muitas vezes elas estão na mesma condição, travadas, com medo, com dificuldade. Vou contar outras histórias para vocês. Está acontecendo o que aí? Não está acontecendo nada, minha vida é ótima e tudo. Mas na verdade eles estão precisando de um suporte espiritual, para eles poderem sair daquele ponto e ir ao outro. E isso muitas vezes para o pastor, para aquele que conduz esse processo, é um processo penoso, pesado, que você precisa saber conduzir de uma maneira muito adequada, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, não tem outro jeito. Para aqueles que... E isso não vale só para pastor, por acaso o texto bíblico está falando de pastores, mas para todo mundo que se encontra com pessoas assim, arredias, distantes, que a gente tem que ir com carinho, com paciência, acreditando que o Espírito Santo está fazendo o seu trabalho, entendendo que o seu ombro precisa estar disponível muitas vezes para esses encontros, para que você leve a ovelha do ponto onde está até de volta para onde não deveria ter saído, da comunhão dos seus irmãos. E se talvez até não tenha encontrado a primeira vez, vai se encontrar e vai se entender que era de dentro. Isso é muito importante a gente saber, que o fardo da restauração, ele existe. E ele fica às vezes nos nossos ombros, porque enquanto o pastor está fazendo isso, todos estamos fazendo. Procurar o pecador mesmo antes de se arrepender. É isso que Jesus está demonstrando aí. A grande marca que ele procura, e ele deixa isso claro muitas vezes, ele procura antes mesmo do arrependimento. E o processo do ombro, o processo do caminhar de volta para a comunidade, que é o processo onde se concretiza a restauração. Esse texto, né, ele vai chegar e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavra dura, né? Esse texto ele vai tratar também de uma questão importante aí da questão do arrependimento. Quem se espera arrepender? Qual é a natureza do arrependimento? Quem se espera arrepender e qual a natureza do arrependimento? Havia uma ideia de que haviam indivíduos, né, na mente dos fariseus e tudo, como eles segmentavam o povo entre aqueles que eram de Deus e os que não, era a ideia de que havia algumas pessoas completamente justas que erraram. Ou seja, essencialmente eles eram justos. Por isso eles dividiam os grupos. Então para ter a vida eterna, para ter acesso à vida eterna, bastava eu cumprir algumas coisas que se acertavam. Aqueles outros não. Aqueles outros eram os outros e só, né? Então quem se espera arrependimento na cabeça dos fariseus era justamente esse grupo, e ele fala exatamente ao contrário aqui no final, né? Das 99 ovelhas que não necessitam de arrependimento. Ele está dando uma espetada final nesse tipo de pensamento, no pensamento onde você se coloca num patamar onde não há nenhum tipo de arrependimento. E de novo, esses homens fariseus, tanto quanto tinham um pensamento equivocado a respeito de pastores, perderam o conceito de pastor da própria Bíblia que eles tinham na época, né? O Antigo Testamento, eles faziam uso dela, perderam essa essência com distorções culturais da época. Da mesma maneira, perderam essa essência do arrependimento. Isaías 53:6, todas as ovelhas se desviaram
Lá está muito claro, todos nós nos desviamos. E assim precisamos nos arrepender e redirecionar o nosso pensamento para o Senhor. Isso estava lá, mas foi perdido. Perdido porque a cultura local dos fariseus e daquele grupo que se intitulava mais nobre separava as pessoas, mas a ponto de não permitir que elas entrassem nos grupos. Essa é a questão. Por isso que eles estavam tão incomodados de estar ali Jesus comendo com aquelas pessoas, ele sendo o mestre. A gente precisa compreender, né, que o arrependimento para aqueles homens, para aqueles fariseus, era um acesso à vida eterna, acesso ao reino dos céus. E Jesus está dizendo que o arrependimento é uma forma de reação que o reino já chegou. O reino já chegou. É só reativo. Eu já estou feliz e me arrependo porque Cristo chegou. E ele tenta mostrar essas diferenças nisso, essas diferenças de contexto aí. Digo-vos, pois, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E esse primeiro momento, então, Jesus vai dar uma primeira exposição do que ele compreende ou do que como deve ser o pensamento das pessoas para se aproximarem uma das outras. Pastores, ovelhas, responsabilidades, todos, a comunidade se regozijando. Quando o pastor volta e fala que regozijem-se comigo, porque eu achei a ovelha perdida, é a mesma ideia do filho pródigo, quando ele traz para o seio da comunidade aquele que estava distraidamente fora, falando poeticamente assim. Eu espero que você pense nisso. Eu espero que você pense na sua vida, eu espero que você pense na sua comunidade. Eu espero que você tenha sempre um olhar de esperança sobre as ovelhas que se perdem, um olhar de paciência, né, sobre procurá-las, sobre buscá-las, muitas vezes trazê-las de novo para a comunidade cristã. Não com força, não é necessário. O Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe, mas muitas vezes ele vai colocar à sua porta situações onde você tem que conversar. Conversa uma vez e perdi a paciência, vai de novo, vai novamente e vai caminhando, porque só dessa forma a gente pode festejar esse encontro novamente. O encontro que esse pastor teve com a sua comunidade, com a ovelha de volta, com todos felizes novamente, porque houve redenção. Isso é mais importante para o reino do que qualquer outra coisa que você imagine. Tenha certeza disso. A redenção é algo maravilhoso. E muitas vezes a gente é às vezes uma mula que empaca na nossa vida espiritual e precisa de apoio. E muitas vezes Deus está mandando pessoas assim, antes até que você se arrependa profundamente do que você está fazendo, para que você perceba e caminhe da maneira que Ele precisa que você caminhe, levando outras ovelhas ao seu rebanho e aproveitando muito do aprisco, que é o lugar melhor para a ovelha estar. Deus te abençoe. Vamos continuar depois com a dracma perdida, é o da semana que vem, né? Lucas, ainda no capítulo 15 de Lucas, na continuidade desse, e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essas posições de Jesus. São posições e exposições aonde ele estava tentando defender a ideia do que ele entendia ser comer e conduzir à mesa os pecadores. Deus te abençoe. Até sábado que vem.